Bem, pessoal, boa tarde. Na última aula nós falamos um pouquinho, né? Eu trouxe alguns vídeos sobre possibilidades, né? Cálculo de números de possibilidades. E alguns alunos alegaram, né, que não entenderam, né, os vídeos que eu postei e tudo mais. Bem, o material que eu passei para vocês, ele está nesse livro aqui, Praticando Matemática, que é uma coleção antiga que nós usávamos. E eu coloquei justamente esse capítulo, essa unidade 15, né? Porque no livro de vocês desse ano nós não temos esse capítulo de possibilidades e estatística, né? Na verdade, estatística tem mais possibilidades não. Então, nós vamos aqui, eu vou falar um pouquinho sobre esses exemplos que eu trouxe aqui na última aula, tá bom? Então vamos lá. No primeiro exemplo aqui, ele fala de um colégio que oferece aos alunos, né, cursos complementares, né, matérias complementares para os alunos. E são dividido por semestre. No primeiro semestre ele tem iniciação musical e outro curso que é História da Arte. E no segundo semestre, teatro, dança e artes plásticas, tá? O aluno ele só pode escolher um curso por semestre. São as observações do problema, né? Aí ele pergunta, quantas e quais são as opções de escolha para o aluno no ano? Ou seja, eu sou aluno da escola. Se eu sou aluno da escola, quais são as opções que eu tenho? Eu posso cursar iniciação musical no primeiro semestre e no segundo semestre cursar artes plásticas. Ou posso cursar iniciação musical no primeiro semestre, no segundo semestre dança, já é uma outra possibilidade. Ou cursar História da Arte no primeiro semestre e dança no segundo semestre, é uma outra possibilidade. A questão é, quantas são as possibilidades que os alunos têm para cursar nessa escola, né? Daí ele traz uma tabela, né, de resolução. E como é que funciona essa tabela? Nessa tabela ele coloca nas linhas horizontais iniciação musical e arte, e na outra, nas verticais, nas colunas, né, ele tem teatro, dança e artes plásticas, tá? Então, M, iniciação musical, A, artes, e assim ele vai distribuindo. O aluno pode fazer iniciação musical e teatro, pode fazer iniciação musical e dança e artes plásticas. Assim ele dividiu por semestre, né? Aí você pode observar que aqui é o primeiro semestre e as colunas são as atividades do segundo semestre. Essa maneira é uma maneira boa de se resolver? Sim. Só que, na minha opinião, dá um pouco mais de trabalho. No ensino médio e mais para frente, vocês vão ver que esse diagrama de árvore que eles chamam aqui, né, a árvore de possibilidades que a gente costuma chamar, é um pouco mais prático, porque ele separa as matérias do primeiro semestre aqui e para cada uma ele vai distribuir 3 opções, né? Então, assim, se eu tenho 2 disciplinas a escolher no primeiro semestre, eu só vou ter essas disciplinas aqui. Para cada uma delas, eu vou ter 3 opções para o segundo semestre, tá? Então, basicamente, é assim que funciona a resolução de um problema através de possibilidades, tá? Esse problema aqui é um problema básico. Nós temos mais alguns problemas mais para frente. Na continuação da problemática que ele colocou, né? Ele deu aí um outro problema, que é o problema número 2, o exemplo número 2. Quantos números de 2 algarismos podemos escrever utilizando somente os algarismos 6, 7 e 8? Daí ele construiu a árvore e aí ele chegou no resultado. Bem, pessoal, então, nos exemplos que o material, né, no livro constam aqui, o primeiro exemplo ele vai tratar, como eu li ali, sobre a escolha, né, de algumas disciplinas no primeiro e no segundo semestre de uma determinada escola, né? Então, no primeiro semestre, o aluno pode escolher quantas disciplinas? 2 disciplinas, certo? No segundo semestre, essa coisa muda, a escola oferece 3 disciplinas. Esta maneira de se resolver aqui, ela é uma maneira bem simples, onde você pega o número de possibilidades em cada semestre e multiplica. Então, se eu tenho 2 disciplinas no primeiro semestre e 3 disciplinas no segundo semestre,
2 vezes 3, 6. Então, o número de possibilidades que eu vou conseguir são 6 possibilidades. O aluno pode ter 6 possibilidades de escolha. Então, quais são elas? Óbvio, se o exercício pedir quais são as possibilidades que o aluno Arthur tem de se inscrever na escola. Óbvio, aí você vai montar a árvore de possibilidades, onde no primeiro semestre eu tenho música e arte, né? E depois, no segundo semestre, para cada uma delas, se ele escolheu música no primeiro, ele pode escolher teatro, dança e artes plásticas. Se ele escolheu arte no primeiro semestre, ele também pode escolher teatro, dança e artes plásticas. Óbvio que, como o problema disse lá, né, no início, o aluno pode escolher apenas uma atividade dessa por semestre. Então, se você contar aqui, no finalzinho da árvore, cada resultado aqui é uma possibilidade que o aluno vai ter. Ele pode fazer música e teatro, música no primeiro, teatro no segundo semestre, música e dança, música no primeiro semestre, dança no segundo semestre, e assim por diante. Então, se você contar essas possibilidades aqui, você vai chegar nesse número de 6 possibilidades. Tudo bem? Essa maneira aqui é uma maneira mais simples de se resolver. E também consta também no material. Se você conseguiu ler tudo direitinho, você viu isso. No segundo exemplo, ele fala sobre formação de números, né? E como é que é isso? Bem, eu tenho alguns algarismos, ele me deu aí 3 algarismos, o algarismo 6, o algarismo 7, o algarismo 8, certo? E ele quer que eu escreva ele quer que eu escreva números de 2 algarismos, tá? Com esses 3 números. E pergunta, quantos números eu consigo escrever com os algarismos 6, 7 e 8? De forma que tenham 2 algarismos em cada número. E o que são números de 2 algarismos? 67, 66, 76, 87, etc. Ah, Davi, por que você não colocou o 21 aí? Tem 2 algarismos e você não colocou como exemplo. Não coloquei porque ele está colocando somente esses 3 algarismos. A grande questão aí que ele pergunta, em quantos algarismos, ou melhor, quantas possibilidades eu tenho de escrita de número com esses 3 algarismos, de forma que eu escreva números, diversos números, de 2 algarismos, tá? Então eu coloco aqui todas as possibilidades. Pode ser, você vai ter um pouco de trabalho. Mas bem, você pode fazer da mesma forma que você fez no curso. Se eu dividir o problema, se eu tenho 2 algarismos, o meu número que o exercício pede são de 2 algarismos, quantos números eu posso escrever? Bem, ele falou o seguinte, que eu tenho que escrever esses números, mas ele não disse que eles têm que ser sem repetição ou com repetição. Ele só falou que escreva esses números. Então, eu entendo, nós entendemos, que o 66, por exemplo, ele pode ser um desses números. Que o 77, por exemplo, ele pode ser um desses números. Por que eu estou colocando esses números repetidos? Porque o exercício ele não me pede que tem que ser algarismos diferentes. Então, eu posso colocar o algarismo 6 no primeiro, na dezena, e o algarismo 6 também na unidade, tá? Então, o que acontece com isso? Quantas possibilidades eu vou ter para o primeiro algarismo? 3 possibilidades, 6, 7 e 8. Quantas possibilidades eu vou ter para o segundo algarismo? 3 possibilidades. 3 vezes 3, 9 possibilidades. Se você fizer todas as possibilidades, a gente pode fazer aqui bem rápido, 66, 67, 68, 76, 77, 78, 86, 87 e 88. Essas são as possibilidades. Óbvio, eu estou trabalhando com poucos números aqui, tá bem fácil de você entender como é que funciona. Mas o que é interessante de você, neste momento aqui, entender, óbvio que você pode fazer assim, mas é muito mais simples você resolver desta forma, tá? Contando o número de possibilidades em cada situação e multiplicando os valores, tá bom? No terceiro exemplo, é o mesmo problema, só que ele acrescenta que
nesse terceiro exemplo, que eles não podem se repetir, né? Na verdade, a continuação, né, do exemplo. Ele fala, ó, os algarismos, desde que eles não se repitam. Ou seja, se eu colocar o 6 aqui, ele não pode aparecer aqui. Então, quem pode entrar aqui? Só o 7 ou o 8. Então, na primeira possibilidade aqui, sim, eu vou ter 3 números. Na segunda possibilidade aqui, eu vou reduzir. Que esse número que entrou aqui, ele não poderá entrar aqui. Então, aqui vai ser 2. 3 vezes 2 é igual a 6 possibilidades de números com 2 algarismos, com os algarismos 6, 7 e 8. Se você observar, esse número 6 ele é menor que o número 9. Óbvio. Por quê? Quais os números que saíram dali? O 66 saiu, o 77 saiu e o 88 saiu. São os números que a gente está repetindo e que o exercício pede que seja sem repetição. Tudo bem? Bem, eu vou passar hoje uma atividade para vocês. Espero que vocês consigam fazer e a gente vai interagindo durante a aula. Beleza? Boa tarde para vocês. Tchau, tchau.